o que é burnout na visão espírita? Bom, deixa eu primeiro falar o que é o burnout, a síndrome de burnout, para a gente poder trazer para o ambiente, se é que dá para a gente ter alguma questão espírita sobre isso. Burnout é uma expressão americana, em inglês, quando a gente tem uma coisa que queimou e aí você descarta. Aquilo queima e você tem que descartar, tem que jogar fora. Então é burn, de queimar, out, jogar fora. Burnout, queimou, que agora não tem condição de uso. É quando você tem uma atividade, geralmente atividade profissional, em que você se exaure nisso e aí você entra na síndrome de burnout. Quem tem muita síndrome de burnout? Policiais, que não aguentam mais o ambiente tenso de trabalho. Aquele pessoal que trabalha com agente penitenciário, que vai para penitenciária todo dia. Meu Deus, será que eu vou voltar para casa? A tensão de se vai e se volta. Professores também. Professores. Tem muito burnout em professor. Tem burnout em relacionamentos de pessoas que atuam como cuidadores. Chega uma hora que a pessoa diz, não aguento mais ouvir. Quando eu chego em casa, eu me tremo todinho. Quando a pessoa chegou num nível de estresse tão grande que ela diz, eu não tenho mais condição. Então, o burnout é quando o profissional, geralmente é o profissional, ele não aguenta mais a sua rotina. E aí ele queimou. Como fosse um palito de fósforo que... E aí você precisa readaptar essa pessoa. Bombeiros. A Margarete Cruz está lembrando aqui dos bombeiros. Esses profissionais que lidam com risco o tempo todo, eles têm mais probabilidade de desenvolver essa síndrome. Agora, qual é a conexão disso com doutrina espírita? Bom, aí a gente vai fazer algumas conexões que não posso dizer que está na literatura, mas isso é um sinal de que a pessoa está enfrentando um determinado desafio que ela não está conseguindo. Porque nem sempre a gente consegue mobilizar todas as nossas forças diante das provas que o Espírito escolheu. A gente, de repente, tem uma prova, olha, você vai ser professor, mas durante o exercício dessa profissão eu não consegui dar conta, não consegui. Né? Nós temos o direito de repente, dizermos que a gente tentou, mas não conseguiu, para que a gente não carregue uma culpa muito grande. Isso pode acontecer também com um cuidador, que diz, não aguento mais, eu cheguei num ponto que eu não suporto mais. Então, aí a síndrome de burnout, se a gente poderia... Empreendedores, pessoal que trabalha no mercado financeiro, também sofre burnout. Funcionários de agência, conheço muitos que saíram do banco com essa síndrome. Ambiente de muita pressão e o cara não aguenta. Resultado, essas situações, elas são... não posso dizer que era programado, ninguém veio programado para experimentar um burnout, mas a vida se apresentou de uma forma que eu não estou dando conta. E aí a gente acaba sinalizando que não está suportando mais o estresse profissional que está atravessando. Acredito que boa parte, talvez a maior parte das pessoas que passam por isso está no campo das provas, ou seja, isso não é expiação, isso não é nada disso, né? Pode em alguns casos acontecer, quando a pessoa se sente que não tem saída e ela está como única opção vinculada a uma atividade que ou ela continua se estressando, adoecendo, ou ela e a família passam fome. Então, isso pode... nesse caso de que não tem jeito, de que não tem saída, a gente pode pensar até no processo educativo, expiatório, nesse sentido de purificar a alma, de educar a alma, né? Os missionários, eles passam tranquilo, né? Pelos estresses, sem se estressar. A gente não viu Jesus estressado aí com tudo que ele passou. Mas, no geral, são provações. O que são provações?
Da feita que nós encarnamos, naturalmente na Terra nós vamos passar por diversas situações. Não estão necessariamente escritos item por item. Não, você vai tropeçar numa pedra, o trânsito vai estar ruim em tal dia. Isso não é programação, isso é o natural da vida. Mas quando se enfrenta esses desafios é que nós crescemos. Quem tem um trabalho, quem tem uma atividade em que sofre esse estresse, essa pessoa é convidada primeiro a amar-se, porque tem pessoas que adoecem, se entregam e se acomodam e não buscam melhorar. Amar-se, buscar melhorar, buscar saídas para vencer isso, dentro desse trabalho ou trocando de trabalho. Então, esse caminhar, esse passo que nós precisamos dar por causa do estresse, nos faz espiritualmente crescer, buscar novas saídas, buscar novas opções. Só um detalhe. Agora, evidentemente, em função das fragilidades espirituais que a gente tem, uma pessoa que experimenta uma síndrome de burnout, ela pode deprimir, né? Porque eu preciso voltar para trabalhar, mas eu não dou conta, aí a pessoa deprime, aí as entidades espirituais vêm e se aproveitam disso e jogam a pessoa ainda mais para baixo. Aí você vai ter influências espirituais em função do estado depressivo pela incapacidade de reação. A pessoa se sente totalmente incapaz, e é muito comum o burnout desencadear alguma coisa para o lado depressivo. Tá?